Olá, eu sou o Flávio Azevedo. Falar com vocês agora do jogo de domingo. Empate do Coelhão com o Atlético Paranaense, 2-2. Estou esperançoso. Esperançoso porque, pelo que eu vi, pelo menos a segunda etapa, dá para a gente pensar lá na frente, pensar em G4. No momento, precisamos nos preocupar com o famigerado Z4, sim. Porém, pelo pouco que vi, aliás, vi muito da Série B, o nosso elenco, sim, tem potencial para estar lá em cima. Mas precisa trabalhar para isso. Fisicamente, taticamente e principalmente mentalmente. Mentalmente. Estamos com alguns jogadores que estão visivelmente perdidos no tempo e espaço, que não conseguem fazer mais do que pode. Não é por má vontade, por falta de raça, é por qualidade técnica principalmente. Qualquer torcedor americano sabe que tem alguns lá que Mariano, ninguém era favorável à vinda desse jogador que está praticamente encerrando a carreira e foi dispensado do último clube e dos últimos clubes por ter deficiências principalmente na marcação. Quando chega ao ataque, não acerta um cruzamento, mal, faz faltas bobas, leva os cartões bobos. No jogo de domingo, do domingo foi covarde, né? Quem viu o lance, ele pegou o cara sem bola. Dependendo do árbitro, poderia ter expulsado ele. O lance é visível, é só você assistir aí no YouTube, beleza? Não é opinião minha, não, é lance. Beleza? Fraco na marcação, fraco no ataque. Para a lateral, a função que precisa movimentar mais em campo, não dá. Mariano é gente boa? Na lateral você não pode. Do lado de lá, o Marlon. O Marlon, dá 2, 3 anos que a gente quer que ele vá embora do clube. Ah, ele que fez o gol. Ele fez o gol, né? Entregou o primeiro gol também, né? Você esquece que a jogada do primeiro gol foi em cima dele. Quase todos os gols são em cima do Mariano ou do Marlon. As comissões técnicas adversárias já trabalham em cima dos dois, que os dois são visivelmente o ponto fraco da equipe. Aí o que que acontece? Ah, então tirando o Mariano e o Marlon já resolve o problema? Não, mas parte deles sim. Por quê? Quais os outros problemas? Já falei várias vezes. O jogador Miqueias, quase 2 metros de altura, não pode para ficar andando em campo como se fosse um segurança. É um jogador que não produz, nem coletivamente, nem individualmente. É um zero à esquerda, podemos falar assim. Um cara grandão que não sabe usar o corpo dele favorável. Ou ele joga como zagueiro, ou joga lá na arquibancada com a torcida. Para ficar passeando no campo, é só você pegar o vídeo e assistir o jogo. O cara fica andando para lá e para cá, só chega atrasado, não dá um carrinho, não discute com o árbitro, não faz nada. É um zero à esquerda para a equipe. Mariano, Marlon e Miqueias. São 3 jogadores a menos praticamente. Principalmente o Mariano e o Miqueias. Ah, você está perseguindo jogadores? Não. Eu sou torcedor aqui, ó. Sou torcedor. Só que são os mesmos erros. Os caras não evoluem. Essa choro meu de hoje é o mesmo do ano passado. Principalmente com o Marlon. Entendeu? O cara não evolui. Pelo contrário, só está evoluindo, né? Digamos assim, entre aspas. O cara está ficando mais velho e pior. Beleza? É muito ruim. Para a lateral não serve. Ah, ele consegue jogar como armador. Então teste ele como armador. Como um lateral não dá mais nem Marlon nem Mariano. Pela esquerda foi contratado o jogador. O Dalbert, né? Parece o nome dele, se eu não me engano. Então, põe para jogar. Põe para jogar. Tem uma semana toda de treino. O jogo é só agora no sábado. Fora de casa agora, né? Contra o pior time do campeonato. Se não vencer o Botafogo, pede para sair da competição, com todo respeito à equipe paulista. Mas se o Coelhão não ganhar do Lanterna, esquece. Eu estou com o pé atrás porque lá na Arena do Coelhão,
contra o Lanterna Paysandu, Deus sabe como a gente não perdeu o jogo. Beleza? O Coelhão gosta de ser Robin Hood. Espero que não faça isso novamente no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Anderson Moreira veio aqui. Chegou na 10ª rodada. 9 rodadas. Ganhou quantos jogos? 2 partidas fora de casa. Não conseguiu ganhar um jogo no Independência. A característica do Coelhão nas últimas temporadas é ser bem aproveitado dentro de casa. Bom aproveitamento. O que está influenciando isso? A equipe não ganha em casa. Cada dia o público fica menor. Eu não vou sair sábado ou domingo à noite nesses horários ruins. A torcida não vai fazer isso para ver o time perdendo, entendeu? Vai começar a sua semana chateada. Por isso que cada dia menos tem torcida. Não é por causa de preço de ingresso, porque nós temos um dos mais baratos do país. Ou seja, falta a comissão técnica definir quem será o time. E esses jogadores citados, se continuar com eles, aqui em BH principalmente, eu moro em Contagem, aqui em BH principalmente, se continuar com esses jogadores, eles serão alvo fácil da crítica daqueles que vão ao estádio. Já nos livramos do coleiro que estava entregando a rapadura em todo o jogo. Não temos grana para contratá-lo, devolve. O Dalbson entrou bem, não ganhou com ele no gol. Os gols lá em Cuiabá não foi culpa dele e contra o Atlético Paranaense também não foi culpa dele. Inclusive ele fez algumas defesas que, se não fosse ele, de repente tínhamos perdido o jogo de domingo mesmo, beleza? Ou seja, aqui a cozinha do time é a defesa. Não dá para jogar com 2 laterais ruins e um volante camisa 5 que não marca ninguém. Isso está influenciando diretamente nos zagueiros. Seguidamente, o Júlio e o Lucão estão falhando, porque eles não têm cobertura nem dos laterais e nem dos volantes. Visivelmente estão fora do tempo de bola. Por quê? Porque a marcação à frente deles, a cobertura que tem que fazer à frente deles, não estão ajudando. Ou seja, a nossa linha de defesa, os 2 zagueiros, os 2 laterais e o volante estão entregando a rapadura todo o jogo. Do meio para frente, a equipe tem bons jogadores tecnicamente. Essas contratações da janela, principalmente o camisa 10 Ortiz, o pouco que eu vi domingo, é um jogador de boa característica, de drible rápido, de passe, velocidade. É um jogador que vai encaixar certinho na camisa 10. A camisa 10 que foi abandonada à sorte. Esse jogador Tite Ortiz será um reforço grande. O jogador, ao lado dele, o jogador Elizari, é o jogador para as tabelas. O Elizari não pode ser o volante, ele nem tem corpo para isso. Ele é um jogador de meio para frente. Ele fazer essa duplinha lá no meio de campo, de ataque, com 2 atacantes. Os atacantes contratados precisam acordar. Tá parecendo João Bobo, os atacantes nossos, parece que os caras nunca jogaram bola. O Bigode tem que justificar que veio. Ao fim do jogo ele entrou bem nessa partida. Lá em Cuiabá ele perdeu um gol que até minha avó fazia, mas aqui no domingo ele entrou bem e foi responsável pelo gol de empate. Ele bateu mal o pênalti, ele não bateu tão mal assim não, o goleiro foi bem, mas ele esteve atento, em vez de ficar lamentando que perdeu o pênalti, ficou atento no rebote e fez o gol de empate. De arbitragem, falar de arbitragem é bobagem, porque nesse jogo no Independência não tivemos problema nenhum com a arbitragem. A arbitragem tivesse um problema, ela não daria uma penalidade máxima aos 50 minutos do segundo tempo. Você pode ter certeza disso. Lá em Cuiabá teve o erro de arbitragem, erro absurdo, que eu já comentei sobre, mas é passado. Precisamos focar em nosso time. Mude o esquema tático se precisar. O esquema utilizado tem que ser em cima da característica melhor dos jogadores e daqueles jogadores que, no momento, podem ser os titulares
e que estão se mantendo como boa possibilidade de ser titular. Esses jogadores que eu citei não foi domingo e nem na quarta-feira que jogaram mal, não. Há um tempo escasso e grande estão jogando mal, Mariano e Marlon principalmente. O Marlon precisava numa sombra em cima dele. O Paulinho queimaram o jogador, não sei porquê. Eu estive no jogo que ele saiu vaiado. Ele não errou, ele deixou de correr numa bola que foi um passe errado. Ele ia correr à toa, ficar correndo para dar carrinho e falar que tem raça. Isso é bobagem. Pode assistir o lance. Ele não correu porque não ia pegar, não. Eu jogo bola também. Se o cara toca a bola totalmente errado, o cara não acerta o passe, vou ficar correndo para passe errado. Ninguém faz isso, não. Quem joga bola sabe disso. Aí ficaram vaiando o jogador. Em vez de vaiar o titular que não é. Como é que fala? Não vai bem há muito tempo. O Marlon faz parte da pior defesa que nós já tivemos na história da Série A. O Ricardo Silva está fazendo falta? Não está fazendo falta nenhuma. Com o Ricardo Silva, a gente está de 10º para baixo. Não faz falta nenhuma. O que está fazendo a diferença no setor do time são 2 volantes improdutivos, o Miqueias e esse Barros. Eu estou vendo aqui que o Vasco quer ele de volta. Que vai com Deus e não volta mais, é a minha opinião. O garoto Guilherme entrou bem, deu uma sequência a ele. O Miqueias quer insistir com ele, faça aquela linha de 3 zagueiros que eu falei. Miqueias, Júlio e Lucão, colocando o Mariano e o Marlon, no caso agora o Dalbert, mais à frente, não precisando ser laterais, atuando como os alas, como é chamado no futebol, deixando eles com mais função ofensiva do que defensiva. Defensivamente já vimos que Mariano e Marlon não dá. Não dá mais para ficar levando gol todo o jogo por falha deles, as mesmas falhas. A gente começa as partidas perdendo por um gol de diferença, porque é garantido que um dos dois vai falhar. Ou falha de um lado ou falha do outro. Para acabar com isso, é tirando eles de dentro de campo. Que o treinador faça isso. Estou perseguindo o jogador? Não. Estou perguntando atleta que não está performando. É só você ver. Não é apenas a minha opinião. É fato real. Beleza? Os jogadores atacantes que foram contratados, não sei se estão sem ritmo, com medo não pode estar, porque são veteranos. Já participaram principalmente da competição Série B, entendeu? A estrutura do Coelhão é muito grande para o jogador não performar bem, beleza? Qualidade eles têm. Cabe ao treinador melhor adaptá-los para fazer que a equipe comece o segundo turno com 3 pontos. É proibido perder para o Lanterna. Se o presidente foi ao CT hoje, foi fazer o quê? Conversar fiado ou cobrar rendimento? O salário está atrasado? Se estiver atrasado, se não vencerem, vão reivindicar o quê? Vai ficar sem dinheiro e sem ponta na tabela. Entendeu? Jogador, eu não acredito que ninguém faz pé mole porque não está recebendo, não. Principalmente esses jogadores que a maioria deles, o maior clube da carreira deles é o nosso Coelhão. Não tenha dúvida disso. É só olhar o currículo deles. Beleza? É hora de vencer, é hora de vitória. É hora de vencer sábado e no outro sábado contra o Remo, a torcida com certeza estará em campo. Por quê? A torcida vai lá para assistir o time vencendo. Que seja de 1-0, 2-0, 10-0. Que o time vença e que não perca ponto para equipes com menos qualidade do que o Coelhão. As equipes que têm nos surpreendendo no Independência são equipes que não vão lutar pelo G4. A de domingo eu considero que foi um empate para acordar o time. É uma equipe de potencial forte, não está lá em cima, mas é uma equipe que tem potencial para estar. Ou seja, no mínimo empate nós precisávamos domingo. E como foi daquela maneira, uma derrota praticamente pronta, conseguimos somar 1 ponto.
Ou seja, não faltou garra e determinação da equipe. A equipe que terminou a segunda etapa, de repente, seja a equipe chamada ideal, ok? Com essas mudanças que eu disse para vocês, que mudem o esquema ou os jogadores, que mude e que vença. Não temos mais tempo para errar, não podemos errar mais. Vencer em casa é obrigação. Teremos 8 ou 9 partidas em casa. Essas em casa, contra qualquer um dos adversários que aqui vier, é obrigação os 3 pontos. E começar no sábado agora, pontuar fora de casa. Que seja 3 pontos ou 1 ponto. Sábado agora, obrigatório 3 pontos também. Mas nas outras partidas, com as equipes que estão lá em cima, 1 ponto pelo menos do lado de fora de nossos domínios, ou seja, fora de nosso campo, a gente precisa trazer. Não dá para viajar e voltar com a mala sem pontuação dentro. Acredito ainda no G4, mas para isso precisamos começar no sábado a somar vitórias. Vitórias que nos coloca como um dos favoritos ao G4. O Brasil todo nos colocou como favoritos. Faltam os jogadores, a direção e a comissão técnica colocar isso em prática. Vençam sábado e a torcida vai retornar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Para a frente, Coelhão! Bora com 3 pontos no sábado. Eu sou Flávio Azevedo.